Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Salmo 119. Nós chegamos hoje à última passagem, correspondente à letra tal, última letra do alfabeto hebraico. Nós vamos ler a partir do verso de número 169. Salmo 119, a partir do versículo 169. Diz assim, Salmo 119, a partir do 169. Senhor, chegue a ti o meu clamor, dá-me entendimento conforme tua palavra. Chega a minha súplica à tua presença, livra-me conforme tua palavra. Que os meus lábios proclamem louvor, pois me ensinas teus estatutos. Que a minha língua celebre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Tua mão esteja pronta para me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Senhor, anseio por tua salvação, tua lei é o meu prazer. Que eu viva para te louvar, ajuda-me tuas ordenanças. Desgarrei-me como uma ovelha perdida, vem buscar teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, pela presença do teu Espírito, que em tudo nos assiste, e pedimos então que nessa manhã, este mesmo Espírito que nos foi dado, tenha liberdade para nos ministrar a palavra que o Senhor nos tem enviado, nos tem separado como porção tua para essa manhã, que haja espaço em cada mente e coração e que ela frutifique para a tua glória e para o nosso bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Interessante como o salmista, o autor do Salmo 119, termina o maior salmo da Bíblia. Ele que passou os 176 versículos deste salmo, nos dizendo como ele ama a lei do Senhor, nos afirmando que ele obedece essa palavra, mesmo em tempos de adversidade, tempos de perseguição. Ele que várias vezes, não apenas uma vez, mas várias vezes ao longo do Salmo, afirmou categoricamente que o prazer dele era a palavra. E agora, no último versículo do Salmo, ele nos diz: desgarrei-me. Desgarrei-me como uma ovelha perdida, vem buscar o teu servo. Ele nos diz que, apesar de tudo, se desviou. Por algum motivo, o pastor foi para um lado com o rebanho, e ele, talvez distraído ou atraído por qualquer outra coisa, foi para o outro. Se desviou e agora se sente como uma ovelha perdida. Como a gente explica isso? A verdade, irmãos, é que só há uma pessoa à altura de viver tudo o que foi colocado no Salmo 119, e essa pessoa não é o autor do Salmo 119.
A única pessoa à altura de viver todos os preceitos, orientações, afirmações do Salmo 119 é Jesus. O Salmo 119, como todas as outras escrituras, elas apontam para Cristo. Deus fez convergir para Jesus todas as coisas e as escrituras não são diferentes. Elas nos falam dele. As escrituras têm como seu maior propósito nos revelar quem é Deus na face de Cristo. Foi ele quem disse: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Agora, as Escrituras também têm um segundo propósito. O primeiro é nos revelar quem é Deus na face de Jesus Cristo. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Mas o seu segundo propósito é revelar quem nós somos, na face dos muitos outros personagens que ela apresenta. E um desses personagens é o salmista. De fato, nós somos como ele. Nós amamos o Senhor. Nós desejamos obedecer a sua palavra, mesmo em tempos de adversidade, tempos de angústia, tempos difíceis da vida, nós queremos obedecê-lo. O nosso prazer, de fato, é a sua palavra, mas ainda assim falhamos. Ainda assim erramos. Ainda assim fraquejamos, ainda assim desviamos. E esse desvio não precisa ser o desvio dos pés. Não, nós continuamos na casa do Senhor, nós continuamos na igreja. Esse desvio pode ser do coração. Esse desvio não precisa ser um desvio quilométrico e de uma hora para outra. Antes pode ser um desvio milimétrico, mas progressivo, que vai se estendendo paulatinamente, não deixando, porém, de ser igualmente mortal, pois somos como aquela rã que cai numa chaleira com água fervendo aos poucos, e ela não se apercebe, mas vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando. E o pior de tudo é aquele desvio que é negado, não é reconhecido, e não apenas não é reconhecido, mas é negado. Comigo? Não. Comigo? Está tudo bem, pastor. Dizem que o pior cego não é aquele que não vê, mas aquele que se recusa a enxergar. Esse, porém, não foi o caso do salmista, porque ele reconhece a sua condição. Ele tem a palavra do Senhor diante de si como espelho, e ele reconhece três coisas. Ele reconhece primeiro que sim, se desgarrou, desgarrei-me. Ele reconhece que agora ele está como uma ovelha perdida, desgarrei-me como uma ovelha perdida. E ele reconhece mais, que ele sozinho não consegue voltar, por isso ele clama: vem buscar teu servo. Pergunta que fica para nós nessa manhã é você? É você esta ovelha? Esta ovelha que se desgarrou, que se encontra agora perdida,
sem forças para voltar, seria você? Sim, não, não sei. O que fazer diante dessa situação? A primeira atitude, irmãos, uma vez que a Bíblia nos revela quem é Deus na face de Cristo e quem nós somos na face dos muitos outros personagens, é pedirmos entendimento conforme a luz da palavra. Porque sim, o testemunho interno é importante, mas o nosso coração pode ser enganoso. Ele pode nos pregar uma peça, é necessário então uma referência externa a nós. E é por isso que o salmista vai pedir entendimento, mas não qualquer entendimento. Ele vai dizer no versículo 69, Senhor, chega a ti o meu clamor, dá-me entendimento conforme tua palavra. Se há um entendimento conforme a palavra do Senhor, é porque há outro entendimento que não é conforme a palavra do Senhor, mas é conforme aquilo que a Bíblia chama de mundo. O modo de ver a vida, de julgar as coisas, avaliá-las, que não é segundo Deus, mas segundo os homens. Jesus, porém, disse que é por meio da sua palavra que no último dia todas as coisas serão julgadas. Logo, é por meio da palavra dele que devemos avaliar e julgar a todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Assim, então, nós temos pelo menos 3 referências para um autoexame. 3 dimensões da sua palavra. A primeira é a palavra encarnada, o próprio Jesus. Alguém já disse que quando a gente se mede, quando a gente se compara com outra pessoa, a gente pode até se sentir bem ou orgulhoso. Eu não sou como ele, eu tenho meus erros, mas também não faço isso. Mas quando nos comparamos a Jesus, aí vemos de fato onde estamos, o quão distantes ainda estamos da estatura do varão perfeito. A segunda dimensão é a palavra escrita. Dizem que Lutero, ao final do dia, se examinava à luz dos 10 mandamentos, para ver se havia quebrado algum. E temos também a palavra vivida, ou seja, aqueles que sabemos que de fato vivem a palavra. Eu já me peguei algumas vezes pensando assim, mas espera aí, dá para imaginar Paulo fazendo isso? Dá para imaginar Paulo pensando isso? Dá para imaginar Paulo querendo isso? Não, não dá. Então, não é para mim. Como o próprio Paulo disse, examine, pois, o homem a si mesmo. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Então, a primeira atitude, irmãos, é, Senhor, nos dá entendimento conforme a Tua palavra, que ela nos seja luz, que ela nos seja espelho para o nosso autoexame honesto, efetivo e auxiliado pelo Seu Espírito. Agora, você já se autoexaminou? Você já reconheceu? Agora, ao invés do desespero, clame ao Senhor. Alguém já disse que
é mais difícil voltar para o caminho do Senhor do que permanecer andando nele. É verdade. É verdade. Porque são muitos os adversários que se opõem a esse retorno. Por isso, a gente precisa clamar ao Senhor, como fez o salmista. Depois que ele confessa, desgarrei-me como uma ovelha, ele clama, vem buscar teu servo. E é interessante essa designação, teu servo. Alguém que não se esquece dos mandamentos, ou seja, é alguém que ama o Senhor, é alguém que deseja obedecer ao Senhor, é alguém que tem prazer na lei do Senhor, mas ainda erra. Mas quando erra, não se auto-justifica, nem se autocondena, mas se arrepende. A esse servo o Senhor ouvirá. A esse servo nunca será tarde o clamar. Nunca vai ser tarde para orar. Por quê? Porque, primeiro, o Senhor sabe fazer diferença entre ovelhas e bodes. Ele sabe a diferença daquele que diz assim, bom, o Senhor entrou por ali, sinto muito, eu vou para cá, depois ele me busca. Daquele que quando falha em seguir ao Senhor, logo diz, ai meu Deus, errei o caminho, Senhor, vem me buscar. E porque o Salmo 39:6 diz assim, assim todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar, quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Então te pergunto, você está sendo assediado pelo mal? Clame ao Senhor, porque você será socorrido. A melhor forma de vencer uma tentação é não entrar nela. Clame ao Senhor. Mas você já está sendo arrastado pelos laços do mal, como uma ovelha para o matadouro? Clame ao Senhor. Porque o Senhor é pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. A situação é ainda pior. Você já se sente na boca do lobo. Talvez você tenha ido longe demais. Mas ainda assim, clame ao Senhor, porque Ele tem mão forte, é Ele que te arranca da boca do lobo, te coloca nos ombros, e depois ainda diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Agora, terceiro, irmãos, você já pediu entendimento, já reconheceu, você clamou ao Senhor. Agora, espere o socorro que vem do Senhor, porque Ele virá. O salmista confiava nesse socorro, tanto que ele diz no verso 173, tua mão esteja pronta para me socorrer, pois escolhi teus preceitos. Por que que nós podemos esperar no socorro do Senhor? Porque o Senhor não apenas tem mão forte, mas como já vimos em outros estudos do Salmo, o Senhor também tem um coração cheio de compaixão. Eu lembro de ter lido uma história de um soldado que arriscou a vida voltando ao campo da batalha, à procura de um soldado amigo que havia sido ferido. Apesar do capitão dizer, não vá, ele foi. Porque era seu amigo. E quando o encontrou, o amigo ferido olhou para ele e disse, eu sabia que você viria. Ora, se um amigo pode esperar isso de outro, nós não poderemos esperar isso do nosso Senhor.
Foi o Senhor quem ouviu de Efraim. Depois de me desviar, eu me arrependi. Sinto-me envergonhado e abatido. E foi ele quem respondeu a Efraim: não é Efraim meu filho, em quem me alegro? Meu coração se comove por ele, e lhe mostrarei a minha grande compaixão, diz o Senhor. Então eu te pergunto, é você esta ovelha perdida? Sim? Não? Não sei? A minha oração é o que o Senhor te ilumine o entendimento conforme a sua palavra. Que Ele ouça o seu clamor. E aonde quer que você esteja, Ele te busque e Ele te encontre. Como Ele mesmo prometeu em Ezequiel 34:11. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Que assim seja e que o nosso pastor nos abençoe. Amém.